Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Quero lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique até o final conosco, conectado, porque ao término desse culto nós temos uma programação específica para as nossas crianças. Eu quero lembrar você que nós já estamos funcionando presencialmente todos os domingos, 10 horas da manhã. Os nossos cultos têm sido imperdíveis, mas para você que ainda está conectado conosco, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos cultuarmos ao nosso Deus. Agora nós vamos louvar ao Senhor e um bom culto para você. Paz! Meu Pai.
tua presença maravilhosa. Queremos agora que o Senhor possa estar enchendo cada pessoa, Senhor. Cada canção que seja levantada a Ti, o Senhor está carregando a unção, ó Pai, para que possamos estar cada vez mais sendo um com o Senhor. Te pedimos agora que o Senhor entre em cada lar, faça-se presente com sua paz, com sua alegria, que faz toda a diferença na nossa casa, na nossa vida, Senhor. Receba agora o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus. Eu para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Que é nobre o seu amor.
Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo toda a honra, toda a glória e toda exaltação. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que bom estarmos juntos em mais um culto online. É muito bom ter você aqui, ter a sua família aqui conosco, e ainda dá tempo de você enviar o link desse culto para muitas pessoas, para que estejamos juntos abençoando muitas vidas e alcançando muitas famílias para o reino de Deus. Amém, queridos? Uma boa notícia, nós já retornamos presencialmente, a princípio com o culto das 10, o culto da manhã, e com todas as restrições necessárias, cumprindo todo o protocolo exigido para que não corramos nenhum risco. Amém? Então, só recapitulando, crianças até 12 anos continuam assistindo em casa, adultos acima de 60 anos continuam também assistindo em casa, e quem tem alguma enfermidade, alguma comorbidade, continua também assistindo em casa. E os demais vai estar aqui conosco, às 10, louvando e exaltando ao nosso Deus. Agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento conexão, aonde você vai fazer uma foto bem legal, bem bacana, e vai colocar nas suas redes sociais, vai colocar nos grupos da igreja, e vamos juntos fazer uma grande onda de evangelização. Prepara aí a sua câmera, eu vou contar até 3 e você vai tirar uma foto bem legal. Vamos lá? 1, 2, 3. Minuto Conexão! Aleluias, glória a Deus, amém, queridos? Agora nós vamos ofertar ao Senhor. Chegou o momento de você demonstrar a sua gratidão a Deus através da sua entrega. E você pode fazer isso agora mesmo através de uma transferência bancária. Você pode usar aqui o QR Code, que vai facilitar essa transferência, ou mesmo ao longo da semana, através de um depósito, através de uma transferência, para que você esteja semeando neste solo, que é um solo fértil e que tem nos garantido uma boa colheita. Eu quero ler com você ali em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele, nessa parte do capítulo 4, ele está agradecendo pelas ofertas. E ele libera essa promessa sobre a vida de todos aqueles que contribuíram devolvendo as suas ofertas. Ele fala: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. E eu tenho certeza que Deus tem suprido as nossas necessidades, Ele tem providenciado todas as coisas, e nós precisamos continuar sendo fiéis a Ele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, eu quero tomar posse com você dessa promessa e liberar uma bênção especial sobre a sua vida e sobre a sua casa.
Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, esse tempo de semeadura, Deus. Nós queremos tomar posse da Tua promessa, que garante o suprimento de todas as nossas necessidades. Nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos e queremos expressar a nossa gratidão na certeza de que o Senhor é fiel, de que o Senhor tem poder para suprir, para nos surpreender, inclusive, com tantas bênçãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor representa para nós. Nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então você vai ter um tempo para fazer isso e depois, em seguida, na sequência do nosso culto, você vai ficar com a poderosa ministração da palavra de Deus. Deus abençoe. Olá, igreja! Eu estou aqui para compartilhar com vocês as informações semanais. Por isso, fiquem ligados no que vem por aí. Paz! A minha dica agora para você é que participe de um dos nossos Life Groups online, que são as células nos lares. Você encontra nesse endereço aqui embaixo os links e os horários de cada Life Group, ou acesse esse QR Code apontando a sua câmera. E todas as segundas, às 20 horas, estamos tendo reuniões online com os nossos pastores Lúcio e Heloísa. Fiquem ligados nos grupos de WhatsApp que estaremos compartilhando o link da reunião. Não fique de fora dessa. Intercessão, oração, clamor e muito mais você encontra nas reuniões das Mulheres Guerreiras, que acontecem todas as terças e quintas às 17 horas pelo aplicativo Zoom. Venha orar pela sua família. É importante estarmos preparados para exercer o nosso ministério. Então, você que é líder, ou futuro líder, precisa participar do Tadel, que acontece todas as terças-feiras, às 20h30, também pelo aplicativo Zoom. Dia 23 de outubro, às 21 horas, pelo Instagram do Ministério Casados e Felizes, nós teremos uma live com o tema Delícias do Casamento. Venha participar conosco. E essas foram as informações da semana. Mas você pode continuar conectado conosco, visitando o nosso canal no YouTube e nossas redes sociais. Agora, fique com a poderosa palavra de Deus. Paz! Nós daremos continuidade hoje à última carta dessa série de mensagens sobre as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Essa carta é direcionada à igreja de Laodiceia. E o tema será: como está a sua temperatura espiritual? Acompanhe comigo o Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou fazer, primeiramente, uma introdução, contextualizando historicamente essa cidade, para que a gente possa perceber, como a gente tem visto em toda essa série, que sempre que o Senhor fala a uma igreja, Ele contextualiza a mensagem de acordo com a cultura, com a história daquele lugar. E não é diferente em Laodiceia. Ela foi originalmente chamada de Dióspolis, que era a cidade de Zeus. Depois recebeu um novo nome em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco da Síria. Era uma das cidades mais ricas da época. Ela era famosa por riquezas e transações comerciais, produção de tecidos, produziam lá uma lã especial, que era uma lã negra, e roupas especiais. Os dois lugares do mundo antigo, desse período, que ditavam a moda, se a gente quisesse falar dessa forma, era Roma e Laodiceia. Era um centro médico em tratamento oftalmológico. Eles produziam um colírio que era exportado para outros centros populosos. Havia águas térmicas que não serviam para o consumo. Na verdade, era uma região de águas térmicas e a água era morna. Ela era morna e ela era salobra. Então, eles não podiam consumir essa água. Isso em relação à historicidade da região. Agora, a igreja. Como era a igreja de Laodiceia, de acordo com essa carta? Eles eram caracterizados pela mornidão espiritual. E isso fala sobre indiferença. A palavra morno, no dicionário, ela significa insípido, ou seja, sem sabor, monótono, de pouca energia, sem entusiasmo e sem interesse. Então, assim como a cidade tinha águas mornas, o Senhor ele faz uma comparação da igreja, de que a igreja ela era tão morna quanto aquelas águas que passavam pela cidade. Era uma igreja insípida, monótona, sem vida, sem entusiasmo. De acordo com o Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: a igreja tinha perdido seu vigor, seus valores, sua visão e suas vestimentas. Parecia que tinham tomado um banho morno de religiosidade. George Led, ele diz, a carta não menciona perseguições, dificuldades com os judeus, qualquer tipo de falsos mestres. Toda a igreja estava tomada por indiferença. Eles não tinham nenhum tipo de perseguição, eles eram bem aceitos, inclusive. Era uma igreja rica, era uma igreja abastada, mas que não fazia nenhuma diferença aonde estava.
Primeira coisa que a gente vê é que o Senhor ele se revela a essa igreja no verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele se revela a essa igreja como o Senhor soberano. Se você ler comigo, Apocalipse 5, 8 e 9 diz: ele está acima das riquezas e propostas desse mundo. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor se revela àquela igreja como soberano, aquele que estava acima de todo poder político, poder econômico, poder social. Ele estava acima de toda autoridade, e ele se revela assim. Nós vamos ver depois por quê. Segunda característica que nós vemos nesse texto é a trajetória que leva à mornidão espiritual. E olha, eu vou falar para você, mornidão espiritual, ninguém está livre. Há momentos que a gente talvez não sinta tanto entusiasmo. Há momentos que a gente ama Deus, mas que a gente se sente às vezes triste, preocupado com as circunstâncias, mas isso não pode atrapalhar o nosso fervor por Deus, a nossa paixão por Ele. Mas se a gente não vigiar, isso acontece com a gente também. E aquela igreja, ela estava imersa nessa mornidão. Mas o que faz com que a gente entre por esse caminho? Veremos aqui no próprio texto, nos versos 15 a 17, nós lemos: conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Eu vou fazer a comparação desse texto com 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que eu quero dizer nessa mensagem é que mornidão não é um simples desânimo. Mornidão não é um estado passageiro. Mornidão é uma trajetória de queda que pode levar à morte espiritual. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Havia momentos que Davi, ele falava para si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Isso não é mornidão. Isso é uma reação natural às lutas da vida. Mas a mornidão, ela é muito mais profunda e muito mais séria. A primeira coisa que nós vemos é que o Senhor diz: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, nem de Deus. A primeira característica da mornidão são esses pensamentos, que esse você diz é você pensa, pensamentos de independência de Deus. Isso é muito perigoso. Quando a pessoa começa a nutrir pensamentos de que ela está alcançando o seu próprio sucesso e deixa Deus de lado, esse é um caminho muito perigoso. E eu estou falando para a igreja, essa mensagem foi para a igreja.
Não foi para as pessoas que não conheciam a Deus, foi para a igreja, os filhos de Deus. Então, se você ler Provérbios 16, 18, diz: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. E quem é o exemplo maior na Bíblia desse espírito altivo que levou à queda? Lúcifer. Em Isaías 14, de 12 a 14, diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Então, esse pensamento de independência de Deus, ele nasceu primeiro no coração de Lúcifer. E quando nós vemos o ser humano reproduzindo isso, os filhos de Deus reproduzindo isso, eles estão reproduzindo a mesma coisa que fez com que o diabo caísse. E isso é muito forte. E nós precisamos, tudo começa com ideia, começa com os pensamentos. Ah, mas você está tanto tempo na igreja, você se envolve tanto, não precisa tanto assim. Deus está te abençoando, não precisa ir aos cultos. Por que você tem que ir toda semana aos cultos? Você já se sacrifica tanto a semana inteira, Deus está ouvindo as suas orações. Então isso começa a entranhar no pensamento e pouco a pouco o Senhor passa a não ser mais o centro daquela pessoa. Isso é muito perigoso. O segundo passo em rumo a essa trajetória de mornidão é voltar às velhas práticas. E aqui nós vamos falar sobre a cobiça da carne, como diz aquele texto de 1 João. Mark Bubeck, no livro Adversário, ele faz a seguinte citação: a carne é uma lei interna de fracasso, tornando impossível que o homem natural agrade ou sirva a Deus. É uma força interna compulsiva, herdada na queda do homem, que se expressa em rebeldia generalizada, específica contra Deus. Essa terrível força está dentro de nós, mesmo depois que a consideramos morta por um ato de fé, ela tenta novamente reviver e nos controlar. Então, uma vez que a pessoa está impregnada por esse pensamento de independência, ela começa a quebrar regras, começa a sair do temor do Senhor e quebrar a palavra de Deus. A coisa é sutil, ela começa devagar e a pessoa vai quebrando, e a carne vai aparecendo e a pessoa nem percebe que é um caminho, é uma trajetória de mornidão que leva à queda. Em Romanos 7, de 22 a 25, o apóstolo Paulo ele fala dessa luta interior, da luta da carne com o espírito. Eu não vou ler o texto todo, só o final, quando ele diz: miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Uma vez que a gente se aventura, entre aspas, nessa queda do pecado, nós estamos dando vazão à carne. E a carne precisa ser vencida todos os dias da nossa vida. Quando o cristão deixa de reconhecer essa luta e passa a ser levado pela carne, ele declina para o esfriamento e a indiferença espiritual. Aquilo que incomodava já não incomoda mais. Aquilo que trazia dor, peso na sua consciência,
já não tem o mesmo efeito, ele vai ficando com a consciência cauterizada. Isso é um processo. Terceira coisa que nós vemos é o que o texto diz de 1 João sobre a cobiça dos olhos. Ele tem um embaçamento e perde pouco a pouco a visão espiritual. E aí eu vou pegar aqui o exemplo de Sansão. Sansão, se você ler comigo Juízes 13, de 3 a 5, diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela é a mãe de Sansão, e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele nasceu com uma promessa, com uma palavra profética, que ele seria um grande guerreiro libertador do povo. Mas, ao longo da sua vida, ele foi quebrando todo o chamado que ele tinha. Ele se contaminou com mulheres que não eram do povo de Israel. Ele se envolveu com os filisteus, ele mostrou total irreverência e falta de temor a Deus, e ele vai caindo. Há um momento em que ele já tinha perdido a sua posição espiritual, isso está em Juízes 16, 21, e fala: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Esse nunca foi o propósito de Deus para Sansão. Ele se tornou cego, ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão, mas na verdade ele não perdeu a visão nesse momento, ele já vinha perdendo a visão. E essa cegueira, ela tem 2 pontos. Primeiro, ela mostra o fundo do poço. Onde ele chegou, fisicamente ele perdeu a visão. Porém, diz o texto logo em seguida que o cabelo dele começou a crescer novamente. Então, com a perda daquela visão física, eu acredito que o Espírito Santo foi trabalhando, porque Sansão ele pôde fechar os seus olhos para o mundo e abrir novamente os seus olhos para Deus. Ele chegou no fundo do poço, ele não precisava. Mas no fundo do poço, ele teve novamente o despertar do chamado dele. E é triste, porque Deus nunca chamou Sansão para morrer com seus inimigos. Ele realmente julgou, ele matou muita gente no final da sua vida, naquele momento que ele derruba o templo, mas ele morreu junto, e ele não precisava. Então, houve uma queda na vida de Sansão. Nós não vamos ler aqui, mas você pode ler depois Juízes de 13 a 16, e mostra que essa cobiça dos olhos, ela tem a ver com a perda da visão espiritual. Terceiro ponto, aliás, o quarto, é a ostentação dos bens. Isso fala sobre a falsa prosperidade. A gente vê que é um caminho também que pode levar à queda, quando a pessoa começa a colocar o seu objetivo nos bens, naquilo que é temporário nessa vida. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a prosperidade, muito pelo contrário, Ele quer que nós sejamos prósperos, mas a prosperidade divina, ela nunca vai contra o reino de Deus em primeiro lugar. Quando isso começa a sair de foco, é sinal de esfriamento espiritual, é sinal de mornidão. E isso pode ser um caminho muito perigoso. Nós vemos um exemplo de Ló. Quando Abraão saiu para a terra que Deus prometeu que ele conquistasse, ele levou Ló. Ele não era para ter levado Ló, todo mundo sabe disso. Era para ele ter deixado a parentela e ido. Ele levou o Ló. E teve problemas por causa disso, mas Deus é misericordioso. Os dois cresceram em número e não dava mais para ficar junto. Aquilo também foi divino, não tinha como ele continuar com Ló. E ele dá a chance para Ló. Ló,
escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Vamos acordar essa escolha. E Ló, diz o texto em Gênesis 13, de 10 a 13, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. E diz no final, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Em momento nenhum você vê Ló pedindo direção de Deus para onde ele deveria ir. Ele simplesmente olhou, pegou o melhor lugar, aparentemente, a terra irrigada, perto do Jordão, e foi. Só que ele não se atentou para as pessoas que ele teria que lidar naquele lugar. E a questão da prosperidade é algo que a gente precisa levar em muita consideração. Deus quer que sejamos prósperos, mas prosperidade não pode ter jeitinho. Prosperidade não pode ter negociatas, escusas. Não pode ter alianças que não são aprovadas por Deus, sociedades que Deus não abençoou. Então, às vezes, a gente vê... E essa palavra é dada para os irmãos, para a igreja, para os filhos de Deus. E às vezes a gente vê que as pessoas começam seus negócios, não pedem direção a Deus, não conversam com seus líderes, com os pastores, seus discipuladores, simplesmente fazem alianças e depois que tudo dá errado e a pessoa não sabe por quê, ela chora e acha que Deus tem obrigação de abençoá-lo. Não é assim. Então, a prosperidade bíblica ela é integral, mas ela não tem nada a ver com ostentação de bens. Quando Deus nos dá algo, é porque nós teremos muita responsabilidade com o reino dele, com aquilo que ele nos dá. É claro que Deus quer a nossa felicidade. É claro que Deus quer que a gente seja feliz também com a nossa prosperidade, mas sabendo que vem dele, tudo é dele, para ele e por ele. Então, 1 Timóteo 6, de 9 e 10 diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Para uma igreja cujo local fazia com que ela fosse abastada financeiramente, o Senhor fala: vocês são pobres. Uma igreja cujo local tinha produção de colírios, produtos oftalmológicos, o Senhor fala: vocês são cegos. E uma igreja colocada numa região de produção de tecidos, o Senhor fala: vocês estão nus. E a igreja, ela estava assumindo a identidade daquele lugar, ela não estava fazendo diferença nenhuma, estava apenas vivendo, reproduzindo aquelas características. E Deus não chamou a igreja para ser pobre, Deus chamou a igreja para ser rica. Rica financeiramente, mas rica nos dons, rica nos talentos, rica na evangelização, rica no testemunho. Ele chamou a igreja para ter visão espiritual larga, não para ser cega, míope ou ter a visão embaçada. E ele chamou a igreja para andar em santidade, com roupas santas. Por último, como lidar com a mornidão? O que o Senhor fala? Ele dá esse diagnóstico para a igreja. Aliás, só ressaltando, é uma igreja que não recebe nenhum elogio. Laodiceia não recebeu nenhum elogio do Senhor. Mas ele fala para eles, no verso Apocalipse 3, voltando para Apocalipse 3, de 18 a 20. O Senhor fala: dou-lhe este
conselho. Olha como Deus fala com aquela igreja. Ele não dá ordem, ele não fala, dou-lhe uma ordem. Ele não chega com mando, ele mesmo sendo o Senhor soberano, ele fala, dou-lhe este conselho. Isso mostra como Deus é educado, como Deus é amoroso, como Deus é misericordioso. Ele não quer forçar a barra, porque a palavra de Deus diz em Zacarias 4:6, não é por força nem violência, mas pelo Espírito do Senhor. E ele chama a atenção deles, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Primeira coisa que ele fala é, compre ouro refinado no fogo. Nem tudo que reluz é ouro. Você já deve ter ouvido falar nisso. Às vezes as pessoas elas ficam muito entusiasmadas com aquilo que elas veem, a aparência. Até a prosperidade, ela pode ser algo aparentemente nobre. A tudo aquilo que chama a atenção, as pessoas, uma pessoa eloquente, uma mensagem, um ministério novo que aparece, desperta, mas Deus ele não fica vislumbrado pela aparência do brilho, mas pela sua essência. Em 1 Samuel 16:7 diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, esse compre ouro refinado fala de caráter. E caráter não é produzido na alegria, caráter não é produzido quando tudo vai bem. Caráter é produzido no fogo, nas lutas, nas dificuldades. Nós somos forjados na fornalha. Na fornalha. Você está se sentindo na fornalha? Você está sentindo que as coisas estão apertadas para você? É porque você está sendo depurado pelo fogo. Amém? Todos nós estamos cada vez sendo tratados no nosso caráter, que tem muito mais valor a Deus do que qualquer dinheiro, qualquer pedra preciosa desse mundo. Segunda coisa que ele fala, compre roupas brancas. Roupas brancas fala de santidade, fala de cobertura espiritual, fala de proteção espiritual. Provérbios 23 diz, compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Por que se usa tanto esse verbo comprar nessa carta? Eu fiquei pensando sobre isso. E eu acredito porque era uma região de comércio. Era uma região de muito comércio. E era uma linguagem que eles entenderiam. Porque quando eu compro, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que me desprender daquilo que é material para comprar. Eu tenho que abrir mão de algo. O que o Senhor nos pede para abrir mão, para adquirir o que Ele quer nos dar? O preço que Ele nos pede é muito menor do que o que Ele pagou, não é verdade? Às vezes a gente fica ouvindo os irmãos, estou pagando preço, estou pagando... Eu entendo isso, estou na luta, né? Na dificuldade. Mas, gente, o preço Jesus pagou. O que a gente paga é muito inferior. Mas nós também pagamos. Há uma cota de sacrifício. Em Apocalipse 22:14 diz, felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Nós precisamos lutar pela nossa santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E o terceiro é o colírio. Compre
colírio. Deuteronômio 34:7 diz: Moisés tinha 120 anos quando morreu, todavia, nem seus olhos, nem seu vigor se enfraqueceram. Olha só, colírio fala de unção de Deus para os nossos olhos, para tirar toda e qualquer miopia espiritual, para trazer cura para os nossos olhos, cura para a nossa visão espiritual. Quem você está vendo? Você está vendo Jesus ou você está vendo as dificuldades? Você está olhando para Deus ou você está ansioso com as suas preocupações? Nós somos chamados, como diz Hebreus 12:12, a ter os olhos fitos em Jesus, caminhar com os olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém, amados? Então, o Senhor, Ele dá conselhos para que eles possam ser libertos daquela mornidão espiritual, daquela indiferença. Primeiro, comprem ouro refinado no fogo. Atentem para o caráter de vocês. Segundo, vistam roupas brancas. Busquem a santidade, santifiquem-se. Terceiro, busquem cura para a sua vista, para a sua visão, para que você possa enxergar com clareza. Considerações finais. As 7 cartas falam de 7 fases da Igreja de Cristo. A Igreja de Éfeso, ela representa a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva. A Igreja de Esmirna, ela representa a Igreja perseguida, a Igreja dos mártires. A Igreja de Pérgamo representa o momento em que a Igreja se une ao Estado. A Igreja de Tiatira representa a Igreja da Idade Média, era uma igreja corrupta e idólatra. A Igreja de Sardes representa a Igreja da Reforma, a igreja que precisou nascer de novo. A Igreja de Filadélfia representa a Igreja missionária, do século XVIII ao século XIX. E a Igreja de Laodiceia representa a Igreja apóstata, que vem desde o século XX até a volta de Cristo. Olha que interessante. E dizem os estudiosos que tanto a Igreja de Filadélfia e Laodiceia, elas andam juntas. Nós temos hoje a Igreja missionária, nós temos a Igreja que ama Cristo e que leva a palavra de Deus pelo mundo, mas nós também temos uma igreja que não é exatamente aquilo que Deus chamou, uma igreja que está morna. Mas eu creio que esse é o momento em que Deus está avivando a igreja. Amém, amados? São 7 igrejas, são 7 fases e não há outra. Parou para pensar sobre isso? Como a volta de Cristo está próxima. Sempre esteve, desde que ele falou, estou voltando, mas hoje está muito mais próximo ainda. A própria história já está mostrando que vai convergir para uma conclusão. Daniel 11:32 diz: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Está falando do anticristo. Mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. Eu gosto muito dessa passagem que está na Revista Atualizada. Ele se tornará forte e ativo. Não há lugar para mornidão quando nós conhecemos a Deus. Amém? Isaías 40, de 29 a 31 diz: ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fadigam. O Evangelho nos torna corajosos, nos torna vigorosos. Não há espaço para mornidão, para o sono espiritual, para a frieza espiritual quando nós andamos com o Senhor. Eu gostaria que você avaliasse, pensando sobre tudo aquilo que nós falamos e vimos nessa mensagem. Primeiro, como está a sua temperatura espiritual? Segundo, qual decisão você precisa tomar hoje para mudar esse quadro? Lembrando que o Senhor, Ele dá diversas formas de nós vencermos a mornidão. Conselhos, como Ele mesmo diz. Então, precisamos avaliar esses pontos e voltar o nosso coração para Deus, porque Ele termina essa carta dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abra a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Geralmente a gente usa essa passagem para as pessoas entregarem a vida a Jesus, mas o contexto dessa passagem é para os filhos. É para a igreja. O Senhor está batendo a porta do nosso coração e a decisão é sua. Ele entra ou ele não entra. Vamos orar então? Senhor, eu quero te agradecer por essa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu te louvo, Senhor, por toda essa trajetória que tivemos até aqui. E hoje nós concluímos com a igreja de Laodiceia. Pai, livra-nos da mornidão. Livra-nos, Senhor, da frieza espiritual, da queda espiritual. Pai, nós queremos profetizar tempos de avivamento no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja local. Senhor, que todo espírito de esfriamento espiritual, que toda característica de indiferença à Tua palavra, à Tua voz, que seja rompido nas nossas vidas. Senhor, que possamos receber do Senhor ouro refinado, vestes brancas, Senhor, colírio para os olhos, para que possamos manter acesa a chama do fogo, da paixão pelo Senhor, e que possamos ser fortes e ativos, como povo que conhece o seu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você. Nós temos aqui embaixo o telefone de contato. Mande para a gente uma mensagem, você que deseja seguir a Jesus, você que deseja andar em novidade de vida, você que deseja uma igreja que acolha você, entre em contato conosco. Também dá o seu feedback, o seu retorno do que você achou dessa mensagem, o que Deus falou com você, porque isso é muito importante. Também seja membro do nosso canal, né? Isso é muito importante para nós continuarmos esse trabalho dos cultos online. Que Deus te abençoe. Paz. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estou aqui para convidar vocês para o Paz Kids. Vamos nessa? Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao Paz Kids. Que bom ver vocês! Eu sou o missionário Lucas. Sou missionário no Amazonas e amo evangelizar nos ribeirinhos. Hoje estamos começando uma nova série muito legal, chamada de Escola de Missões Planetária. Mas primeiro, vamos repetir nosso ponto principal de hoje. Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Ok, mais uma vez, crianças, Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Você não está aqui por acidente. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer te ajudar a cumprir esse propósito. Mas agora vamos reconhecer que Deus é o nosso Criador e Senhor, cantando e adorando a Ele. Podem ficar de pé e louvar a Deus.
Você chamou meu nome, descobri tua paz. Eu acredito, acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. Tudo que eu preciso eu encontro em ti. Eu acredito, acredito sim. Ao teu lado estou e vou até o fim. Eu acredito, acredito sim. Quero cantar bem alto, gritar e te adorar. Nada vai me parar. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. A minha vida, ou tudo que sou, entregarei a ti. A minha vida, ou tudo que sou, entregarei a ti. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu te adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. Com todo fôlego cantarei, com toda a minha força eu adorarei. Deus és tudo pra mim. Tudo começa e termina em ti. És o início e o fim. Yeah, és o início e o fim. És o início e o fim. Yeah. Uau, que louvor tão lindo! Gostei demais! Agora vamos ler nossa história bíblica com a palavra de Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Logo no primeiro capítulo, conta a história da criação. No primeiro dia, Deus fez a luz e separou a luz da escuridão. Foi assim que surgiu o dia e a noite. No segundo dia, Deus separou as águas que estavam misturadas e mandou uma parte delas lá para cima. E assim, no segundo dia, Deus fez o céu. Um céu azul tão lindo que às vezes é vermelho, laranja, cinza. No terceiro dia, com as águas que ficaram na terra, Deus as dividiu, formando assim a terra seca e os mares. Deus também criou as árvores, que produzem frutos com sementes dentro delas. Sim, sementes que caem no chão e produzem mais frutos ainda. Que delícia, hein? E assim também nasceram as flores. No quarto dia, Deus viu que nos céus não tinha nada. Então, ele decidiu fazer o sol para iluminar o dia. Mas do outro lado da terra, enquanto estava escuro e também não tinha nada, Deus fez a lua e as estrelas para iluminarem a noite. No quinto dia, Deus criou os répteis,
as tartarugas, os sapos e todos os peixes como o tubarão, a baleia, o salmão, a sardinha, o bagre e criou ainda todas as aves do céu, todos os pássaros que conhecemos, com todas as suas cores e seus lindos cantos. No sexto dia, Deus criou os animais do campo, das florestas e todos os animais selvagens, como onças e leopardos, girafas e elefantes, e todos os animais que conhecemos. E no sétimo dia, Deus descansou. Sim, Deus é o nosso Criador e Ele tem um propósito para todos nós. Agora, vamos ver como Joshua, Cristina, Amanda e Abraão iniciam as suas aulas na Escola de Missões Planetária. Sim, mestre! Ouvi dizer que a Escola de Missões está preparando seus alunos para ganharem o mundo para Cristo! Não pode acontecer isso! A gente fez tanto para escravizar eles, tanto tempo para acontecer isso! Isso mesmo! Não podemos deixar que um bando de missionários atrapalhe o nosso trabalho por lá! Ai, deixa eu pensar... Já sei! Vamos mandar o Esquadrão da Morte Roxa! Ótima ideia! Vamos emitir um relatório logo cedo. Anota aí nesse relatório. Amanhã, às 8 da manhã, vamos enviar uma equipe para destruir esses miseráveis missionários. Vamos destruir esses missionários antes que eles atrapalhem o nosso reino na Terra. Anda logo, minhoca mole! Oi, tudo bem? Abraão, eu tô muito empolgado para ir na Escola de Missões Planetárias. Eu também. Eu tô empolgado também. Só que eu também tô com um pouquinho nervoso. Porque eu nunca fui no espaço antes. Calma, na minha primeira vez eu só vomitei 2 vezes. Ah, não, tô brincando. Eles te dão uma pílula anti-enjoo antes de decolar. Eba! Só deixa eu te ajudar. Obrigada. Eu estou muito apressada a chegar à Escola de Missões. Escola de Missões? Eu também vou pra lá. Que legal. Então por que não vamos juntas? Vamos! Uau, a Terra é muito linda. É verdade. Em Gênesis, fala que Deus criou os céus e a terra. Eu não sou um acidente. Deus me fez para fazer algo top. Isso mesmo. Nosso ponto principal hoje é Deus é o Criador e Ele me fez com um propósito. Vamos repetir o nosso ponto principal. Deus é o Criador. Deus é o Criador. E Ele me fez. E Ele me fez com um propósito. com um propósito. Uau, Amanda! Olha como as estrelas e a Terra são lindas. São mais lindas do que imaginei. Sabe, isso me lembra muito Gênesis 1 e a criação do mundo. Porque Deus fez tudo lindo e com propósito. Bem-vindos à Escola de Missões Planetárias! Gente, aqui vocês vão aprender a como amar melhor a Deus, quem Deus é, sobre o pecado e como o pecado é tão horrível. E aí, vocês vão poder ser missionários para alcançar as pessoas do mundo para Jesus. Que coisa top, não é verdade? Então, eu sei que cada um de vocês sonha em começar uma base missionária em algum lugar do mundo. Eu quero perguntar para você, Josh, onde você vai começar uma base missionária? Eu gostaria de fundar uma base missionária na Amazônia para alcançar os ribeirinhos.
Que demais, Joshua! Eu sei que Deus vai te usar grandemente para alcançar todas aquelas pessoas inalcançadas com o Evangelho. Parabéns! E Cristina, onde você vai fundar uma base missionária? Eu quero fundar uma base na Ásia. Eu quero alcançar as bilhões de pessoas na Índia, na China e no Japão. Que legal, Cristina! Eu sei que Deus vai te usar poderosamente lá, onde tem tantas pessoas carentes por Deus. Parabéns! E você, Amanda, onde Deus vai usar você? Eu quero fundar uma base na Europa. Que tremendo, Amanda. Eu sei que a Europa, no passado, mandou muitos missionários, mas hoje eles estão muito carentes por Deus também. Que top! Deus vai te usar poderosamente. Parabéns! E Abraão, aonde você quer fundar uma base missionária? Eu quero fundar uma base missionária na África. Uau, na África, sim. Também outro lugar que precisa tanto de Jesus. Gente, eu tô muito empolgado. Vai ser demais essa escola para vocês. Oi, Cris. Ai, Amanda, você tá fazendo o quê? Então, eu tô decorando meu versículo do dia. Qual é o versículo? Versículo, então, lembra ontem quando a gente chegou aqui e a gente viu as estrelas e tudo bem? Eu fiquei muito inspirada, então eu comecei a decorar Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ah, que legal! Esse é um jeito muito bom de deixar o versículo realmente colar na cabeça. Hã? Qual que é? Cantar. Cantar? Verdade, isso parece muito legal. É, então bora lá. Vamos, gente! Hoje o nosso versículo é Gênesis 1:1. Vocês estão preparados? Vamos lá! No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos lá, gente! Gênesis 1:1. Deus é grande e é o criador de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok, gente, na lição de hoje, a gente vai aprender as 4 verdades do plano da salvação. Oi, Abraão, você tem uma pergunta? Por que é chamado as 4 verdades? Muito boa pergunta. É que as 4 verdades do plano da salvação são as verdades que a gente encontra na Bíblia de como ser salvos e também de como cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. E legal, né? Vocês estão prontos para aprender as 4 verdades do plano da salvação? Sim! Então, quem sabe aqui qual é a primeira verdade do plano da salvação? Sim, Amanda? Deus me ama. Isso mesmo, Deus ama tanto cada pessoa que Ele fez, né? Nós somos a criação de Deus e Ele nos ama de todo o seu coração. Muito, muito bem. E quem sabe a segunda verdade mais importante do plano da salvação? Sim, Abraão? Todos nós pecamos. Perfeito, nenhuma pessoa é perfeita, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Não somos perfeitos, como nós precisamos de alguma ajuda de Deus. Quem sabe qual é a terceira verdade mais importante? Sim, Cristina? Jesus morreu por mim. Isso mesmo. Então Jesus veio e se tornou uma pessoa. Deus mandou ele se tornou uma pessoa e ele morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados de nós. E você sabe que a Bíblia até fala que ele se tornou pecado por nós. Que coisa incrível, né? E por isso que nós podemos ser salvos. Que coisa maravilhosa. Então, o que eu preciso fazer para poder receber isso? Quem sabe da quarta verdade mais importante? Eu o recebo e decido viver somente para ele. Muito bem, a gente tem que fazer essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida. Então a gente entrega o nosso coração para Jesus e ele entra no nosso ser e decidimos viver somente para Jesus.
nós do que aquilo que está no mundo. Nem está escrito, nenhuma arma fechada contra nós prosperará. Deus nos conduzirá em triunfo. E também está escrito: eu sou mais que vencedor. Ainda bem que Deus nos ama e luta por nós. Estou muito grato que Deus está sempre do nosso lado. Que legal! Veja, vocês viram como o inimigo ele não gosta, ele tenta mesmo atacar quando as 4 verdades são ensinadas. Mas vocês sabem que vocês estão aqui com um propósito, não é verdade? Quem é que vai ganhar o mundo para Jesus? Vamos conquistar o mundo para Jesus! Mestre! Diga, menimal! O senhor não sabe o que aconteceu? Conte logo! O esquadrão voltou! E aí, qual foi o resultado? Conte! Sério? Eles não conseguiram fazer nada! Derrota! Não! Essa escola de missões é mais perigosa do que eu imaginava!